Olá, meus amores, tudo bom? Nós falamos na última aula sobre a eletricidade, né? Hoje nós vamos falar sobre o magnetismo. Nós estamos estudando sobre o eletromagnetismo. Então, nós vamos estudar separadamente e depois a gente vai ver a interação e a relação entre os dois, tá bom? Bom, para começar, o que é magnetismo, né? Magnetismo vai ser, então, um conjunto de fenômenos que se relacionam com a atração ou repulsão que ocorre entre materiais que apresentam propriedades magnéticas. Por exemplo, se eu pegar um ímã e colocar próximo de um plástico, não vai acontecer nada. Por quê? O ímã contém propriedades magnéticas, mas o plástico não. Então, para que haja essa interação, a gente precisa que os dois materiais tenham propriedades magnéticas, tá? É importante que vocês saibam que o magnetismo ele está relacionado à interação entre campos magnéticos, tá? O que é um campo magnético? Imagina que eu não tenho um ímã aqui, mas imagina que esta caneta seja um ímã, tá? Ela vai gerar um campo ao redor dela, é uma área de influência do magnetismo. Quando a gente pega um outro material, por exemplo, um metal, e coloca dentro dessa área de magnetismo, né, se esse metal for ferromagnético, ele vai grudar no ímã. Por que isso acontece? Porque o material entrou no campo de atuação, na área de influência daquele ímã. Tá? Então, quando todo material magnético, todo material com propriedades magnéticas, ele vai ter uma área ali que ele consegue atuar. Essa área é chamada de campo magnético, tá bom? Bom, exemplos de uso de magnetismo, né? A navegação por meio de bússola, né? Se vocês não sabem fazer uma bússola, é a coisa mais fácil que existe. Vocês pegam um ferrinho, um pedacinho de uma agulha, pode ser um clips, né? De metal, desses que grudem no ímã, né? E esfregam um ímã nele. Esfrega esse ímã na agulha. Aí você pega uma bacia com água, bota uma folhinha seca ali boiando nela e coloca a agulha sobre ela. Essa agulha vai apontar para o sentido norte, né? Então você faz uma bússola. Se você não tiver um ímã, você pode botar ali, esfregar perto do alto-falante do celular, que ele vai imantar. Todo alto-falante tem um ímã, né, que a gente precisa desse ímã para que ele produza os sons. Então, você faz assim no cabelo, bota ali no ímã e coloca em cima de uma folhinha boiando, e essa folhinha vai fazer a agulha apontar para o norte. Tá? Também é muito utilizado dentro da eletrônica, né? Dentro dos motores elétricos, né? Sempre que você vê um monte de cobre enrolado, eu tinha uma bobina aqui para mostrar para vocês aqui. Ó, sempre que você vê um monte de cobre enrolado assim, isso aqui é uma bobina, tá? E uma bobina, ela é um local, vocês vão aprender depois ali na frente, que vai gerar um campo magnético, tá? Então você pode fazer ímãs, mesmo que você não tenha um ímã, você pode construir um ímã. Depois eu vou ensinar vocês a fazer isso. Vai ser bem legal, tá? Dentro da física, o magnetismo ele é um fenômeno que explica a atração entre metais e ímãs, mas não é todo metal que é atraído. Por exemplo, alumínio não atrai, não é atraído pelo ímã, tá? Então, a gente precisa de que o material ele seja ferromagnético, né? Então, vocês vão ver que existem materiais que são propícios para isso, né? Eles estão propensos a sofrer a ação daquele campo magnético, tá bom? Outra coisa importante que vocês precisam saber é que, por exemplo, um ímã, se você tem um ímã aqui, ele vai ter um polo sul e um polo norte, né? Se vocês quebrarem esse ímã no meio, ele não vai ficar só com o polo norte num lado e só o polo sul no outro. Ele vai ficar dois ímãs com o polo sul e o polo norte. Por que isso acontece, né? Porque o magnetismo, ele tem
um fenômeno, né, onde ele sai de um lado e vai para o outro, né? Ele sai de um lado e vai para o outro, assim como esse desenho que vocês estão vendo aqui na minha cabeça, né? Esse desenho aqui, ele mostra bem um campo magnético, né? Ele vai sair de um lado e vai entrar no outro. No caso, está entrando aqui na minha careca. Mas, na verdade, você vai ver que ele tem aqui, ó, o polo norte, aqui, o polo norte aqui, e o polo sul vai estar aqui embaixo, né, atrás da minha cadeira. Tá? O fluxo do campo magnético vai ser sempre esse. Então, se você quebrar um ímã, ele vai continuar fazendo esse fluxo, só que menor. Então, ele vai sair e entrar sempre. Ele vai sair do polo sul, entrar no polo norte, sair do polo sul, entrar no polo norte. Ele fica fazendo isso para todos os lados, né? Então, mesmo que você quebre um pedacinho de ímã, aquela lasquinha de ímã que quebrou, ela vai ter um polo sul e um polo norte, tá? Bom, eu quero que vocês façam só os exercícios que estão no roteiro, tá, gente? Eu não quero que vocês façam, por enquanto, os exercícios que estão nos materiais complementares. Isso é importante, por quê? Porque eu quero que você se atente a entender o fenômeno, tá? E não calcular ele, não nesse momento, tá? A gente vai chegar um momento que a gente vai ter que calcular, mas nesse momento não, tá? Deixa eu mostrar aqui uma coisa interessante para vocês também, né? No material de vocês tem um mapa mental bem legal sobre o eletromagnetismo, tá? Tem imagens de ímãs, né? Uma coisa interessante, sabe qual é o maior ímã que nós temos aqui no nosso planeta? É o próprio planeta. Legal, né? O planeta Terra, ele não tem lá o Polo Norte e o Polo Sul, né? Que tem a calota de gelo lá em cima e a calota de gelo lá embaixo. Então, esses polos são magnéticos. Por isso que a bússola funciona, porque ela vai apontar para o polo norte da Terra, o polo norte geográfico, né? E, aliás, o polo norte magnético. E esse campo magnético da Terra, ele acontece por quê? Porque existe lá no núcleo, lá no centro da Terra, uma bola gigante de ferro líquido, né? Ferro aquecido e líquido, e esse ferro está girando. E esse giro do nosso núcleo é que causa este campo magnético ao redor do planeta. Muito legal, né? Bom, dito isso, eu quero que... Espera só um pouquinho. Voltando aqui, então, para que vocês entendam que é um campo magnético, é preciso que vocês entendam que o magnetismo, né, essa característica do magnetismo, ela é um momento de dipolo magnético. Que? Não entendi nada, professor. Calma. O momento de dipolo magnético, ele é um vetor. Lembra que a gente já estudou isso lá em grandezas, né? Tem as grandezas vetoriais. Lembra que o vetor, ele possui direção, sentido e intensidade, né? E o dipolo magnético, ele é um vetor que aponta em uma direção ao polo norte de um campo magnético. Então, é um vetor que vai sair do polo sul e vai apontar para o polo norte, tá? Essa grandeza é produzida quando uma carga elétrica se move dentro de um circuito fechado, por exemplo, né? Então, lembra que eu falei para vocês que é possível fazer um ímã? Então, se a gente pegar uma bobina, sim, uma bobina é uma molinha de um fio condutor, tá, gente? E colocar uma corrente elétrica aqui, passando, né? Pode ser uma pilha, nem tenho uma pilha aqui para mostrar para vocês, mas pode ser uma pilha. Se você colocar isso aqui ligado numa pilha, você vai botar um ferrinho aqui dentro, este ferrinho aqui dentro, ele vai se tornar, pode ser um prego, um parafuso, né? Se pegar um prego qualquer, girar bastante um fio na volta dele, ligar numa pilha, você vai transformar ele num ímã, tá? Isso é uma experiência que você pode fazer aí na sua casa também. Pega um pedacinho de fio velho, né? Enrola ele ao redor de um preguinho e coloca, liga as duas pontinhas do fio, você liga numa pilha. E você vai ver que ele vai produzir
magnetismo, vai virar um ímã, né? A gente chama de eletroímã, tá? O ferromagnetismo é um tipo de magnetização, antiferromagnetismo, existem estados diamagnéticos e paramagnéticos também, isso vocês vão ver, né, no material de apoio, tá? Vocês vão ver materiais ferromagnéticos, que são os materiais que são atraídos pelo ímã, né? Então, o ferro, o cobalto, o níquel, né? Sabe quando você tem aquela roda de carro brilhante que eles falam que ela foi niquelada, pode botar um ímã ali que vai grudar. Tá? A própria roda do carro é feita de ferro, né? Então também vai grudar. Existem materiais antiferromagnéticos, tá? Se a roda, ao invés de ser niquelada, ela for cromada, não vai pegar, né? Eles são repelidos por campos magnéticos extremos, tá? Então, por exemplo, o manganês e o cromo. Existem materiais diamagnéticos, né? O domínio magnético se encontra livre para girar na presença de um campo eletromagnético, tá? Então, no entanto, o momento de dipolo desse magnético, desse material, se alinha de forma oposta ao campo magnético externo. Então, eles vão ser repelidos pelos ímãs, tá? Mas nisso a gente precisa estar girando uma corrente elétrica ali dentro. E os materiais paramagnéticos, né, os domínios magnéticos se encontram naturalmente desorientados. Então, na presença de um campo magnético externo, ele pode se alinhar, sendo levemente atraído pelo ímã, enquanto houver proximidade entre eles, como é o caso do alumínio e do magnésio. Ah, professor, você falou que o alumínio não vai grudar o ímã. Ele não gruda, ele é levemente atraído, tá, gente? Não tem uma atração que faça o suficiente para o ímã fazer pá nele, tá bom? Para que serve, então, o magnetismo? Ah, professor, só serve para grudar ímã na geladeira? Não. A gente tem muitas aplicações referentes ao magnetismo. Tá? Diversos circuitos elétricos, transformadores, por exemplo, né? Quando você coloca uma geladeira, você tem uma geladeira 110, aí a corrente aqui em Paraíso é 220. Você precisa transformar essa corrente de 110 para 220. Né, de 220 para 110, você vai usar o magnetismo dentro daquele transformador para que ele diminua a corrente elétrica, a tensão. Né? Da forma contrária também, você quer transformar o 220 em 110 ou mesmo um carregador de bateria, um carregador de celular, ele tem ali elementos magnéticos ali dentro que vão transformar aqueles 220 volts da tomada em 12 volts, 5 volts, 3 volts, 2 volts, depende do seu carregador. Tá? Também é fundamental para motores elétricos. Né? Os motores, os motores elétricos giram por causa de um campo magnético muito grande que é gerado dentro de um motor. Né? Lembra que eu falei que isso aqui se transforma num eletroímã? Um motor ele é cheio de bobinas, né, lá dentro que fazem o motor girar. Né? Outra coisa interessante é que o magnetismo é usado para gravação de informações em HD, por exemplo, no HD do computador. Né? Eu não sei se vocês conheceram as fitas cassete e fita VHS, aquelas fitas que se assistia vídeo no videocassete, né? As fitas que a gente botava para ouvir música também eram gravadas por magnetismo. Né? Vocês vão ver no material complementar de vocês também a história do magnetismo, quais foram os cientistas que aprofundaram no estudo do magnetismo e foram muito importantes, né, para a evolução da nossa tecnologia, que hoje é toda baseada em magnetismo e eletricidade. Tá bom? Então, gente, é isso. Lembrem-se de responder as atividades de vocês à caneta, porque o professor de vocês é cegueta. E eu não consigo ler quando vocês me mandam material escrito a lápis, tá? E isso pode prejudicar a nota de vocês. Falando em nota, eu quero lembrar vocês que não é só as atividades que dão notas para vocês. A participação e a pontualidade
também são muito importantes na hora da construção da nota de física de vocês. Então, não deixem de participar, não deixem de assistir às aulas e não deixem de tirar dúvidas comigo, tá bom? Isso é importante para que vocês fiquem com uma boa nota, tá? Gente, é isso. Obrigado. Até a próxima. Um beijo.